escola eu iria com você entrar, e na volta juntinho ao seu corpo eu iria ficar. E em casa então você me abriria para estudar, e se assustaria ao ver revelado em seu caderninho meu rosto te olhando, dizendo baixinho: benzinho, eu não posso viver longe de você, longe de você. Salve João Gilberto. Olá, está no ar o Papo de Mãe. Você já parou para pensar sobre como o seu filho aprende a ler, a escrever, a fazer contas? Como são os métodos de ensino nas escolas? Aprender depende do aluno ou do professor? E qual o papel dos pais no ensino? É sobre isso que vamos bater um papo hoje. Veja os destaques do programa. Fundada há 43 anos, esta escola estadual fica em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo. Hoje estudam aqui 1.100 alunos que têm entre 10 e 17 anos. As regras da escola são rígidas. A gente veio às ruas de São Paulo para saber se o método de ensino de hoje é melhor do que o de antes. O programa Papo de Mãe veio até a Espanha, na comunidade autônoma da Catalunha, para conhecer essa escola centenária. Eles nos abriram as portas para que a gente conheça um pouco mais sobre os seus métodos de ensino. Papo de Mãe, neste domingo. Ensino na Catalunha. Então eu queria pedir para cada uma de vocês se apresentar. Estão aqui a Mônica, a Rita e a Viviane. Mônica, você tem quantos filhos? Eu tenho um filho, Gustavo, tem 9 anos. 9 anos. E como que é a escola dele? Pois é, desde que ele começou a estudar, com mais ou menos 2 anos, 1 ano e meio a 2 anos, a gente optou pela educação construtivista, sócio-humanista, tem uma série de nomes assim que é um pouco diferente da tradicional. O que é a construtivista, assim? O que te chamou a atenção e você falou, é assim que eu quero que o meu filho aprenda? Na verdade, o que eu observei nesses 8 anos é que um dos motes é o aprender a aprender. Né? Eles focam muito mais no aprendizado e no desenvolvimento da autoestima, do conhecimento e da democratização e sociabilização da criança. Acho que tem um foco muito grande nas relações humanas, mais do que no conteúdo didático em si. Acho que essa é a grande diferença do ensino tradicional. E você está satisfeita com... Até agora sim, tem algumas dúvidas que eu queria aproveitar no programa para tentar tirar. Então vamos... Mas até agora eu acho que tem sido bem legal para ele, como desenvolvimento dele, social e raciocínio também, lógico. Mas agora eu estou começando a ficar preocupada. Então daqui a pouco a gente fala das suas dúvidas. Tá. E você, Rita, tem quantos filhos? Eu tenho 2 filhos, o Thales, de 7 anos, e o Heitor, de 3 anos. Que vieram, né? Eles estão aqui. E como que é a escola deles? Então, eles estudam numa escola Waldorf. Ela começou como um jardim Waldorf, e ela fica perto da Chácara Santo Antônio, né? Na Zona Sul, aqui em São Paulo. E agora a escola vai até o 1º ano, então ela completa o ciclo básico, né? Que é até a quinta série. E como é que é esse método de ensino e o que você acha que é legal aí? Então, eu estudei 11 anos numa escola muito tradicional aqui em São Paulo e tinha essa convicção que eu não queria isso para os meus filhos. Então, quando eu fui buscar uma escola para eles, eu comecei a procurar outras alternativas. E acabei, na verdade, sendo convidada para acompanhar uma festa junina da escola que hoje eles estão estudando. E me apaixonei pela escola, me apaixonei pelo espaço, me apaixonei pelo estilo. Então, quando eu fui conhecer, para colocar os dois, na verdade eu já tinha só o primeiro, né, na época ele entrou na escola com 1 ano e meio. Eu tive a convicção que era uma boa escolha para ele, que eu queria que ele... O que tem nessa proposta, Valdo? Acho que te Então, a sensação que eu tinha que eu estava colocando eles na casa da avó. Era muito acolhedora, a escola, muita preocupação de socialização entre eles, as salas muito pequenas, então assim, o olhar da pessoa, no caso era uma professora que estava com ele, né, no berçário, muito receptivo, e eu acabei, o primeiro teve uma situação muito atípica também, porque quando eu adaptei ele na escola, né, aquela primeira semana que você fica levando o filho, primeiro filho, aquela preocupação, você fica uma semana assim de olho, né, se precisar de alguma coisa você está perto. Porque às vezes a adaptação é mais da mãe do que do filho. Exatamente, no caso era. Mas adaptei, e depois da segunda semana eu deixava ele na escola, assim, se a gente subia para deixar perto da sala, ele não entrava na sala que ele foi adaptado, ele entrava na outra.
Então ele escolheu a sala dele. Com 1 ano e meio, ele, assim, ficou... Aí a diretora E a falou... escola deu a liberdade para ele mudar de classe? A diretora falou, Rita, não sei que se adaptou ele na outra sala, mas eu acho que ele quer ficar com a outra sala. Tudo bem? Tudo. É, uma escola mais liberal, né? Então, Porque não é toda escola, porque algumas seguem as regras bem ali. Vamos saber então da Viviane. Você tem 2 filhos também? Tem 2 filhos. Tem a Rafaela, que já tem 15 anos, e o Ítalo, que tem 7. O Ítalo veio. O Ítalo veio, tá aí. E a Rafaela veio também? Veio também, mas não quer aparecer. Ela é tímida, ela está lá atrás. Depois, se ela mudar de ideia, ela vem pra cá, tá bom, Rafaela? E eles estudam em escola pública desde o pré, né? Entraram os 2 com 4 anos. O método é construtivismo e tradicional. O Ítalo ainda estuda em escola municipal e a Rafaela estuda no colegial da estadual. E assim, e as escolas públicas, mudando de bairro, tal, tem propostas diferentes? Tem. Você acha que vai muito assim de quem está na direção da escola, Com muito certeza. de quem faz a escola? Com Como certeza. que é? E também da comunidade que está em volta, né? Os pais que participam, que estão ali apoiando a escola, com parceria com a escola, com certeza fazem a escola ficar melhor. Assim, eu não tiraria eles da escola pública hoje, assim, para colocar em qualquer escola, qualquer uma particular, a não sei que fosse uma muito boa. Você está satisfeita com a escola deles? Sim, porque eles me atendem, né? O Ítalo teve um processo de aceleração, né? De série, e fui atendida. Foi super tranquilo, fiz uma avaliação e foi bem... Como assim? Ele passou... Ele pulou a série, uma série. Ele pulou uma série? Nossa. E foi o ano passado que a gente fez esse processo, esse ano ele já iniciou na 3ª série, né? Ele tem 7 anos. Então quer dizer que a escola, você sentiu que está atenta a essa individualidade? Sim, do com aluno, certeza. né? Apesar de ter, né, um número grande de alunos por série, eles acabam conseguindo atender. Olha, e também participa do papo a educadora Maria Estela Graciani. Obrigada pela participação. A Maria Estela já participou aqui do Papo de Mãe há 2 anos, no comecinho do Papo de Mãe. Sobre bullying. Está nos arquivos do site do Papo de Mãe. Maria Estela, a mãe, na hora de escolher a escola, ela deve conhecer a linha pedagógica da escola, ela deve se identificar com esse método de ensino. Eu tenho a impressão que, pelo que eu escutei aqui das 3 mães, há algumas coisas bastante interessantes de ser comentado, né? Em primeiro lugar, a questão da ambiência, né, da escola, que foi mais privilegiado pela Viviane, né? No sentido do espaço, que apesar de ser exíguo, existe ali uma relação, né, um vínculo muito importante entre a família, a comunidade e a escola. A escola só poderá ser boa, eficaz, eficiente e efetiva na vida das nossas crianças e adolescentes se ela tiver esse vínculo bastante efetivo, bastante comprometido com a transformação e com a mudança de si mesmo enquanto instituição, da família enquanto grupo que cuida das suas crianças, conversa, está preocupada com o desenvolvimento peculiar da criança nas várias fases, né? E também com a metodologia que vai se dar na relação ensino, aprendizagem e a formação de seus professores, que a gente pode comentar mais tarde. No ponto de vista da escolha que a Rita fez, é muito interessante. Eu conheço a experiência de Humboldt, é uma experiência Waldorf, né? Que, desculpa, existem semelhanças também nesses 2 métodos. Do método de ensino não, são diferentes. E é exatamente o caráter da ligação com a família, estreita e profunda, e, acima de tudo, em ambientes muito abertos, muito flexíveis, né? Onde se mostra a experiência vivida pela criança, pelo adolescente, por relações individuais e coletivas, preocupado com a formação
da questão do caráter, da personalidade, da individualidade, etc. Então, e através muito de uso e até abuso do lúdico, da ludicidade, da cor, da forma, etc. E isso também é muito importante dentro de um processo educativo. Mas só uma dúvida, daí vai só até o primeiro ano do fundamental, é isso? Não, a escola dele vai até o 5º ano. Quinto ano, do fundamental. Fundamental 1. Básico, né? Tem fundamental 1 e fundamental 2. Aí depois não tem mais, não tem nenhuma escola que ofereça? Em São Paulo tem, nessa mudar. metodologia tem outras 4 escolas, na verdade. Então, quer dizer, se for uma opção sua, ele vai até terminar o período escolar nessa... Aí a gente teria que buscar a vaga nas outras escolas em São Paulo, né, que no caso seriam 4. Acho que você ia citar sobre... Então vai haver continuidade dessa perspectiva metodológica de trabalho, né, de atividades e principalmente de crescimento, porque eu sei que as pessoas que estudam nessa escola, quando vão para a universidade, fazem muita diferença, porque são abertos, são flexíveis, são democráticos, e, acima de tudo, muito amorosos e afetivos. Então, o conhecimento é muito importante, mas as relações interpessoais são tão ou mais importantes na vida, de modo geral, né, do que só conteúdo, conhecimento, etc. No caso da Mônica, né, que já é um colégio de grande tradição e seriedade, compromisso que São Paulo tem, que ela até estava conversando na sala de visita, né, Mônica? E eu sei que é uma concepção de educação profundamente libertadora, né, democrática e, acima de tudo, humanista. E a inter-relação com a família é muito par e passo. A reunião do professor e dos pais não é para chamar a atenção do que estudou, do que não estudou, do que fez, do que não fez, mesmo porque nem prova. Não há necessidade de dar prova. A prova se dá a partir da experiência vivida e convivida com aqueles conteúdos, no diálogo, no debate e no entendimento e na reflexão que o aluno faz sobre aquela dimensão. Então, eu acho que há muitas ligas dessa relação da escola com a família, que é fundamental nessa convivência amorosa, como dizia o professor Paulo Freire, afetiva e construtora de vínculo. Até quando e em que momento que ele vai ter alguma diferença para as outras crianças e adolescentes da idade dele em relação ao conteúdo didático, que possa ter algum prejuízo lá na frente no enfrentamento de competitividade mesmo, de vestibular, de mercado de trabalho, que eu acho que traz muita coisa legal da relação humana, mas eu fico em dúvida em relação a ele ter algum déficit de conteúdo. Eu já imaginava exatamente que as grandes interrogações da Mônica passariam pelo depois, né? Como será aquele jovem, né, que era menino e aprendia e apreendia, né, os conteúdos de uma forma diferenciada e diversificada, como é que ele conseguiria fazer um vestibular que ainda tem caráter bastante tradicionalista, burocrático, etc. Agora, a gente está esquecendo que esse processo de ensino e esse processo de aprendizagem, essa metodologia, ela concebe o conhecimento de uma forma diferente, mas não se perde em termos de conhecimento. O conhecimento está mergulhado, imbricado dentro daquelas ações diferenciadas que ele utiliza. Agora, uma coisa que eu sinto é que, independentemente da linha pedagógica, hoje a criança tem muito mais acesso à informação, ao conteúdo, né? Então, esse ensino mudou por causa disso, por causa dessa criança que tem muito mais acesso, né? Impondo um pouco do construtivismo também na sala de aula para os professores. Então, se o professor não tem esse feeling, né, de chegar e dar diferenças, né,
de um método diferente, usar só o método tradicional, ele acaba não encantando a criança. A criança cobra essa coisa mais interessante. A criança, isso eu já sei, isso eu já aprendi de alguma forma, acaba não ficando motivada a aprender, né? E no próximo bloco, nós vamos conhecer uma escola pública na Grande São Paulo que faz sucesso pelas regras bem rígidas que aplica. O Papo de Mãe volta já. Continue com a gente. O método de ensino da sua filha é diferente do seu quando você estudou? Muito. Totalmente. Totalmente. Eu acho que ele é muito mais abrangente hoje. Você vê diferença do método de ensino, do seu método de ensino, dos seus filhos e do seu neto? Com certeza. Ainda a gente consegue usar um pouco do método antigo com o neto, certo? Porque deixar do jeito que tá não dá certo. Você acha que melhorou ou piorou na escola? Como é que é? O método da escola, eu acho que as mães hoje, como saem para o trabalho, deixa a escola a fazer aquilo que ela deveria fazer em casa. Ela exige muito da escola e eu acho que aí tem que andar junto a escola e os pais, entendeu? Mais os pais, é lógico, a educação vem de casa. Eu acho que o método melhorou muito hoje em dia, até o método de planejamento de estudo, né? Acho que na minha época não tinha esse método de planejamento, mas os professores eles eram mais centrados. Hoje eu acho que eles não são tão centrados, eles estão mais voltados para o método de ensino, cumprir um cronograma. Eu acho que antigamente a atenção era maior para o aluno, era voltado para o aluno, hoje é para o método. A diferença que é colocada pela pessoa que deu essa opinião, em comparação com o professor da escola tradicional e da escola contemporânea, é que hoje o planejamento passou a ser uma palavra-chave na nossa vida, no nosso cotidiano. Planilhas de custo, planos para ir ao supermercado, etc., por causa do custo da vida, etc. E esse professor tradicional de antigamente, ele fazia o seu processo metodológico individual. Porque ninguém vai para uma sala de aula sem ter antes pensado o que é que vai fazer. É impossível, porque você tem uma plateia de 50, 40, 38, 15, não importa o número, mas você tem que ter um começo, um meio e uma finalização, uma síntese. E agora aqui com a gente está também o psicólogo e professor César Said, que é da Escola de Pais e Educadores. E o César trouxe um material aqui pra gente, trouxe o Reginaldo vai mostrar? Então um DVD, Síndromes e Transtornos que Afetam Educadores e Educandos. Aí o livro O Diário de Clarinha. O que tem nesse livro, César? O Diário de Clarinha são 20 situações que se passam com uma menina em casa e na escola, e todas têm um fundo enfocando valores, tem um fundo moral, tem sempre um ensinamento. E está nas livrarias? Está nas livrarias. Tá nas livrarias. E o menino que aprendeu a gostar de ler e escrever. O menino que não gostava de ler e os pais criam uma metodologia, criam uma estratégia, tentando ajudá-lo a descobrir o prazer de ler. Então dá essa dica pra gente. Qual que é a dica? Pois eles criam uma caça ao tesouro e o menino acaba descobrindo nessa atividade lúdica o prazer de ler e depois o prazer de escrever. Quer dizer que tem que ter essa parceria dos pais e da escola na hora de ensinar essas crianças? Sem dúvida alguma, sem essa parceria fica muito difícil. Eu vejo as escolas reclamando muito da ausência dos pais, especialmente quando marcam uma reunião para conversar, para trocar. E sei também de experiências, vocês inclusive mostraram aqui recentemente, uma escola de um município em que os professores vão à casa dos alunos. Eu achei uma experiência fantástica. Essa reportagem ficou muito legal mesmo, que a gente fez sobre as crianças que não gostavam de estudar, né? Então os professores foram conhecer a realidade daquelas crianças, muitas vezes descobriam que tinham pais e mães que não sabiam ler e escrever. Como é que iam ajudar o filho, né? Os professores também se aproximando, né, dos alunos. E é o que vocês estão colocando. Para que a gente tenha uma educação efetiva, ela antes de tudo tem que ser afetiva.
Eu me lembro do Rubem Alves quando ele diz que a educação precisa de investimento erótico, mas não é erótico no sentido sexual, é no sentido do prazer. E um outro detalhe, nós temos filhos diferentes a cada fase do desenvolvimento deles. E às vezes nós pais, eu também sou pai de 2 meninos, a gente se congela, a gente se cristaliza. Então a gente também tem que ir se flexibilizando a cada fase do desenvolvimento. Daí a importância de uma escola para pais. Conta um pouquinho pra gente Com o que é a certeza. escola de paz, o que tem que ser ensinado em casa, o que é o papel da escola. Vou falar, antigamente os pais, os professores diziam assim: o seu pai não te deu educação, não, menino? Hoje parece que as coisas se inverteram. Os pais perguntam, só a professora não te educou, não? Quer dizer, houve uma inversão, né? Mas é isso mesmo, os pais ficam delegando, né, pra escola. Exatamente. Essa semana bem engraçada. 30 anos atrás, o pai cobrava do filho a nota, né? Que nota vermelha é essa? Hoje ele vai pro professor e cobra. Que nota vermelha é essa? Do meu eu achei filho. bem... Muito interessante. Eu trabalhei... Parece que tá tudo, os papéis estão trocados. Eu costumo dizer, Mariana e companheiras, que a gente educa muito menos com os livros que a gente lê, com os cursos que a gente faz, e muito mais com a educação que a gente recebeu dos nossos pais. Ainda que a gente discorde dela, que a gente não queira reproduzi-la, mas é ela que está viva dentro de nós. Então o papel da escola de pais e de uma boa terapia também, seja para o casal, seja para o pai, seja para a mãe, é justamente permitir que eles ressignifiquem suas experiências traumáticas, as experiências que não foram legais na infância, e ao mesmo tempo tenham acesso a uma troca de experiências, como o programa que propicia, e a informações que dificilmente você encontra, a não ser quando você frequenta uma reunião dada pela própria escola, quando você faz um curso específico. Então o papel da escola de pais é tornar essas informações acessíveis aos pais. Então vamos assistir e relembrar aí alguns trechos da entrevista que o Rubem Alves deu para a repórter do Papo de Mãe, Mariana Verdelho. Os pais não sabem estabelecer limites. Eles não sabem. E aí as crianças crescem sem sentimentos de limites. Um dia eu estava numa loja aí e havia um casal com uma criança, um menino de uns 7 anos, 6 anos. Ele chegou e me deu um murro. Eu olhei para o pai e a mãe esperando que eles fizessem qualquer coisa. Eles não fizeram nada. Eu me ajoelhei e disse: eu também gosto muito dessa brincadeira de dar murro. Vamos brincar de dar murro mais? Vamos fazer uma coisa? Você dá um murro aqui em mim e eu dou um murro aqui em você. Pode dar. Evidentemente que ele não me deu um murro, né? E se ele desse um murro, eu não ia fazer nada com ele. Foi um jogo que eu fiz. Mas o pai tinha que, na mesma hora, ter dito para o filho, colocado o limite. Não, o que o filho faz é inocente, então ele tem permissão de fazer todas as coisas. E essas pessoas que têm permissão para ter todas as coisas, elas se desenvolvem sem ter sentimento de culpa. O que precisa acontecer com esses pais? Precisam se educar também? Precisam. E é um aprendizado para a vida inteira, porque, como se diz, né, no popular, filho não tem receita de bolo. Queria saber de vocês, mães, se vocês fazem questão assim, de participar da vida escolar dos filhos, se vocês vão à escola, acompanham o que eles estão aprendendo, na medida do possível, quando tem tempo, né? Fazem a lição de casa por eles? Não. Eu acho que é um novo desafio também para a gente que está encarando essas metodologias mais modernas, porque a gente não vivenciou Mudou muito, isso. Né? Então, eu lembro que quando logo no começo, quando meu filho começou a ter lição no método construtivista, e ele vinha para casa, eu queria acompanhar muito de perto e tal, e já com 3, 4 anos ele dizia: não, mamãe, pode deixar que eu faço sozinho. E você não trabalha precisa fora, me ajudar. assim, você tem tempo? Na época eu trabalhava, mas trabalhava o dia inteiro, buscava ele na escola e fazia na volta da escola. Sempre foi assim, o meu momento com ele de acompanhar o aprendizado e tal. E aí eu comecei a ficar um pouco incomodada, né? Até hoje, ele tem 9 anos, ele não quer que eu esteja ao lado na hora da lição. Mas eu pergunto: acabou? Deixa eu ver. Porque o que eu aprendi também, como é novo para mim,
é que nesse método a gente não deve corrigir a criança em casa. E aí ele deu uma resposta para o meu marido uma vez que ficou chocado também, que falou para ele, não pai, você não tem que corrigir, porque se eu não errar eu não aprendo. Mas a gente fica nervoso, porque a criança escreve deixar com CH, e você fica se coçando. E esse é um novo desafio pra gente, deixa assim e tal, e aí só nas reuniões com a escola, que eu acho que a gente vai tendo mais segurança de que tem fundamento isso. A Rita e a Viviane têm esse momento, vocês também trabalham fora? Como é que é o esquema de vocês? Eu trabalho fora, eu sou arquiteta, também sou professora de uma faculdade, né, da escola da cidade. E estou fazendo doutorado também. Então, assim, também estou estudando. Então, eles me veem estudando, me veem também como professora também, né? A coisa de conviver, ver a mãe estudando. Agora, com relação ao aprendizado, à participação, eu, além disso, faço parte da comissão de obras da escola. Então, participo também na questão estou ajudando a arrecadar fundos. Seu dia tem 40 horas. Depois você conta como é que é. Participo dessa comissão de obras. Estou auxiliando os professores a arrecadar fundos para eles. Você está bastante presente. Estou muito. Eles estão arrecadando fundos para ir num congresso agora em julho. E fui convidada, eu e mais 4 pais, pela escola, para participar de um curso. Para desenvolvimento do associação, chama PADEU esse grupo, é um grupo de pesquisa de apoio às associações de escolas Waldorf do Brasil, na verdade. E a Viviane também é bem atuante na escola? Sim, eu não trabalho, né? Fico em casa com eles, então mãe tempo integral, e sempre participei da PM, né, que é a Associação de Pais e Mestres, então acabou participando do que acontece na escola e precisou de mim, eu tô por lá. Acho que quando a criança sabe que os pais participam também, ela também valoriza mais o espaço e o ambiente. Eu busco, né, levo e busco todo dia, então eu tenho todo dia o contato com a professora, que é pertinho de casa, então eu sempre tenho contato com a professora, então acabo participando bastante. A gente se empolga no papo aqui, mas a gente tem que chamar uma reportagem, Rô. Mariana, olha, aliar disciplina e um bom método de ensino transformou uma escola pública da Grande São Paulo em referência em educação. A repórter Rosângela Santos foi a São Caetano do Sul, na região do ABC Paulista, conferir como é a rotina na escola estadual, que está entre as melhores da região nos principais exames de avaliação do ensino. De fora, a Escola Estadual Maria da Conceição Moura Branco chama a atenção pelo capricho. Dentro, a impressão é a mesma. Um jardim bem cuidado, paredes pintadas, salas e corredores limpos. A escola, que tem 43 anos, é muito reconhecida e disputada pelos estudantes que querem sair daqui e ir direto para a faculdade. 70% dos nossos alunos entram na universidade direto? Na universidade direto, sem cursinho? Sem cursinho. 20% pelo menos entra na federal, na estadual. 1.100 alunos estudam de manhã e à tarde nas turmas que vão da 6ª série até o 3º ano do ensino médio. Na hora de ir para as classes, as meninas sobem por um lado da escada e os meninos pelo outro lado. Esta é apenas uma das muitas regras seguidas aqui. Olha, a rigidez ela ajuda bastante aqui a gente, porque eu acho que se não houvesse as regras e a rigidez que tem aqui, isso aqui seria como qualquer outra escola pública, não teria a qualidade que tem. As regras da escola são bem rígidas, os alunos não podem namorar aqui dentro. Beijos e abraços também não são permitidos nem na hora do intervalo. Aparelhos eletrônicos são proibidos. Se algum aluno estiver com celular, iPod ligados, ele pode ser suspenso. E pelo menos diante das câmeras, os alunos parecem não se importar com a disciplina rígida. Por exemplo, namorar aqui dentro não pode. Não, isso aí nem assim, mesmo cumprimentar fica até meio assim restrito, sabe? Celular vocês não podem trazer? Não. Você não traz? Eu trago para emergência, porque eu saio daqui e vou para outra escola, né? Então, ficar ruim para mim. Aí eu trago o celular só por precaução. E essa história de os meninos subirem por uma escada e as meninas por outra, você acha que é necessária? Necessário eu não acho, mas assim, é como se fosse uma tradição da escola, né? Desde que eu entrei aqui já tinha essa regra, foi mantida, então acho que é melhor manter assim mesmo. A direção garante que os pais aprovam as regras. A comunidade é bem participativa, inclusive eu acho que essas vagas, todo mundo quer estudar aqui por causa da disciplina da escola, porque os pais querem disciplina, então os pais querem limites, né? E os alunos também querem limites, não querem ficar assim, numa escola muito bagunçada, que não consegue aprender, que não consegue ouvir o professor.
Na sala de informática, 17 computadores e mais regras. Quem não respeitar pode ser suspenso e ficar até 1 ano sem usar as máquinas. A Michele tem 16 anos e estuda na escola há 5 anos, o Bruno tem 15 e estuda na escola há 1 ano. Juntos, com mais 9 alunos, eles formaram uma chapa e vão concorrer ao Grêmio da escola. A chapa é Chapa Inovação. Por que vocês resolveram fazer esse movimento? Porque assim, a gente gosta da escola como que é, mas a gente acha que pode dar ideias porque para os alunos se interessar mais na escola, se interessar mais em vir para a aula. O que vocês pretendem mudar com esse Grêmio aqui na escola? Eu acho que há uma distância muito grande entre os professores e os alunos. Eu acho que se acontecer uma aproximação entre ambos, acho que a escola vai para frente. Pessoal, a gente vai testar a condutibilidade elétrica da água. A escola é mesmo bem equipada. Os alunos têm a possibilidade de desenvolver muitos projetos, sempre com o conhecimento e a supervisão da diretoria. Esse aqui é o Moura News, o jornalzinho da escola que foi feito por alunos. Esta é a primeira edição, acabou de sair do forno. A Carla é uma das editoras, Carla? Sim, eu sou uma das editoras-chefes do jornal Moura News. E que notícias que o Moura News traz? O Moura News traz notícias sobre coisas que acontecem dentro da escola, sobre eventos da prefeitura, atualidades, uma coisa geral. Mas vocês têm liberdade para criar, para escrever? Sim, todas as notícias antes de serem publicadas são passadas pela dona Sônia, é ela que aprova. Teve alguma censura nesse primeiro jornal, nessa primeira edição? Nessa primeira edição a gente pegou leve. Dona Sônia é diretora da escola. Ao lado da vice Fátima, ela se dedica muito para fazer com que as normas sejam cumpridas. A postura é firme. Tem rigidez. Não adianta você ter regra e não cobrar. Então é uma cobrança constante. Então é o dia inteiro cobrando essas regras. E os resultados apresentados são consistentes. Aqui da nossa região, que nós consideramos as 7 cidades, nós sempre estamos em primeiro lugar. Em primeiro lugar da escola estadual. Bom, as mães lá aprovam, tal, mas eu senti aqui uma certa indignação nas mães que estão aqui no estúdio. Exagerado, né? Algumas coisas. Eu acho também que as regras têm que ser cumpridas, a direção tem que cobrar dos alunos, dos pais, né, a participação, mas esse negócio de descer uma menina numa escada, menina em outra, eu achei meio exagerado. Mas se os alunos lá se adaptaram a isso, né? E se funcionou Se lá, funcionou. né? Eu acho que nós temos que repensar a concepção metodológica de uma forma mais democrática, mais leve, mais lúdica, mais cheias de festa, que é o sentido da vida, da participação, do envolvimento, da crítica que eu faço para a sociedade, do que eu proponho, do que eu inovo. É isso que precisa, para que eles sejam felizes. Né? Exato, faltou. É sempre polêmico. Eu me lembro de uma colocação de uma colega em que ela sempre diz o seguinte: se a gente quiser ver qual é a relação que a criança tem com a escola, que a gente observe a entrada e a saída. Se na entrada eles vão como quem vai para um pelotão de fuzilamento, então não é uma relação prazerosa. Se quando eles saem, eles fazem essa festa, então tudo que existe de bom é não estar lá dentro. Mas se eles vão alegres e saem alegres, ou até saem tristes, porque infelizmente a aula acabou, é uma relação boa. Exatamente. E uma professora minha, quando fiz pedagogia, Mariana, ela disse uma coisa interessante, que ela no início da carreira dela como professora, ela entendia que ela tinha que ir na frente e os alunos atrás, seguindo os passos dela. Um pouco mais amadurecida, ela entendeu que ela podia caminhar ao lado. Já prestes a se aposentar, ela chegou a uma terceira conclusão: eles vão na frente e eu vou atrás. Eu penso que os 3 momentos podem interagir e coexistir. Eu tenho que interromper para chamar o próximo bloco e a gente vai ter também a participação dos telespectadores. E vamos conhecer uma escola pública na Espanha. Fique com a gente aqui no Papo de Mãe. A senhora acha que a educação no seu tempo era melhor do que no tempo do seu filho? Sim. Por quê? Ó, me desculpe eu falar, mas o jovem de hoje não respeita muito os professores, viu? No meu tempo, os professores eram como um pai. Na escola a gente respeitava muito, viu? No meu tempo, dos meus filhos, eles respeitavam os professores, que eu ensinei eles a respeitar. Também vem de cá. E você acha que hoje em dia o método melhorou ou piorou? Porque antigamente os professores eles chegavam até a bater nos alunos,
Eu acho que não bater, mas deveria ser mais exigente, mas os pais não deixam, tá? Que nem na nossa época, a época dos meus filhos, tinha a coordenadora que eu dava liberdade para ela olhar meus filhos e chegar junto. Hoje os pais não deixam. Eles vão lá brigar porque chegaram junto com os filhos. Isso eu não concordo. E agora a gente conta com a participação também da psicanalista Ana Verônica Maltner. Obrigada pela participação, Ana Verônica. Ela trouxe o livro aqui, Educação ou o quê? Faz poucos dias que eu inventei uma expressão que é infantocracia, que é a total e absoluta dominação dos adultos pelas crianças. Então, e é total e absoluta mesmo. Se você não providenciar programa de distração, diversão para as criancinhas, coitadinhas, elas são incapazes. Eu estou vendo que elas são perfeitamente capazes de se divertir aqui. Né? Tem 3 crianças perfeitamente capazes, uma mais quieta, outra menos quieta. Aqui eu estou vendo 3. Não, mas o que a gente vê que é diferente, assim, uma coisa é ter um adulto para supervisionar, para que não se machuquem, tal, mas não para direcionar o que eles estão fazendo. Não, é que a gente parte do pressuposto que a pobre criança é incapaz. Ela não é capaz de brincar. Coitada. Então, as mas crianças eu parto do pressuposto que se você deixar as crianças em paz, elas se divertem. E são capazes até de aprender. Se duvidar, elas aprendem. Eu observo que meu filho está desenvolvendo, ou pelo menos é o que eu vejo, uma aptidão mais para a área de humanas. Até por ele, desde o início, estar vindo em escola construtivista, que privilegia as relações humanas e tal. E aí minha dúvida, será que isso está certo? Que eu estou limitando ele já a uma área que eu não sei se é a personalidade dele, ou se ele está tão bem adequado que ele já se enxergou, já se enquadrou também, ou se eu tenho que testar ele em metodologias diferentes para ele tentar desenvolver outras habilidades mais técnicas, mais físicas, mais exatas do que as experiências que ele está vivendo. Essa é uma dúvida minha. Algum lugar é um patamar, é um mínimo denominador comum. Algum lugar tem um patamar, tem uma base, uma linha base. Né? Agora, nessa linha base, o teu filho, ele aprende matemática, ciências, história, geografia. Ele vai se interessar por aquilo que lhe diz mais respeito e aquilo que ele ouve mais em casa valorizar, porque a casa também não... Né? A casa tem uma certa importância. Né? E vamos conhecer agora o Colégio Maria Cortina, uma escola pública tradicional da Catalunha, na Espanha. A reportagem é de Anderson Vasco. 100 anos de história e milhares de alunos por suas salas de aula. O Colégio Maria Cortina de Reus, cidade próxima a Barcelona, apresenta-se como uma das escolas tradicionais com maior prestígio da Catalunha. Seu método serviu para que várias gerações pudessem formar-se através do seu sistema de educação, aprovado devido a resultados espetaculares. Uma escola tradicional seria como a que eu tive quando eu era pequeno, assim como meus pais e meus avós. Uma escola onde existe uma relação muito estreita entre o professor e os alunos. Nacho Royo é professor há 15 anos e desde 2008 trabalha como diretor da Escola Maria Cortina. Por tratar-se de uma escola tradicional, não significa que viramos as costas para as novas tecnologias. Ao contrário. O sistema educativo catalão está dividido entre escolas públicas e escolas privadas subsidiadas pelo governo. A escolarização é obrigatória por lei até os 16 anos. Nesta idade, a família e o aluno são livres para escolher entre continuar os estudos posteriores ou inserir-se no mercado de trabalho. Um dos principais motivos que levam os pais a trazerem seus filhos em escolas como essa é o motivo deles já terem provado a dose, ou seja, já estudaram aqui. No caso dos meus 2 filhos, não avaliamos previamente o método, se era tradicional ou por projetos. Como toda a família já estudou aqui, queríamos que viessem para cá. Para as famílias, o método tradicional espanhol é garantia de sucesso. Por isso,
é o mais escolhido pelos pais. A escolha do colégio para a inscrição dos filhos depende de muitos fatores. Se querem realmente uma escola tradicional, próxima da residência, que nível acadêmico que a escola pode oferecer e, acima de tudo, conhecer o planejamento escolar e as metas, que podem ser consultados nas próprias escolas. Uma educação de qualidade é a espinha dorsal para o desenvolvimento de um país. Na Espanha, existem muitos métodos de ensino, mas o tradicional, ainda hoje, continua oferecendo muitas garantias. Anderson Vasco, da Espanha, para o Papo de Mãe. E agora tem uma pergunta aqui de uma telespectadora, a Marineide Cristina de Marília, no interior de São Paulo. Vamos ver quem pode ajudar a Marineide. Olha, ela disse que o filho dela, no próximo ano, vai para o primeiro ano do ensino fundamental e ela está muito preocupada, pois não tem conhecimento na área. Ela diz o seguinte, ó, meu filho é um menino muito inteligente, com 1 ano e meio, conhecia todo o alfabeto, algumas cores, os números de 0 a 9 e as principais formas geométricas. Nossa, 1 ano e meio, já conhecia todo o alfabeto. Aos 4 anos começou a ler, é um apaixonado por livros, ele lê muito bem, fala corretamente, agora está aprendendo inglês sozinho. Suas brincadeiras prediletas são aquelas que envolvem leitura, escrita, desenho, pintura, arte, criar, aprendizado sempre. Então ela está preocupada, a pergunta dela é, qual o método de ensino específico para crianças assim? Qual seria o mais apropriado? Quem que pode ajudar aí a Marineide? Obrigada pela participação, Marineide. Eu diria para ela não subestimar a capacidade do próprio filho de encontrar caminhos na medida em que ela faça também a parte dela como mãe, o marido como pai, e escolha também uma boa escola. Eu penso que ele por si só, com todo esse anteparo que ele vai ter, porque senão a gente sacraliza o método. Fica parecendo que o método é que é responsável pela aprendizagem. E o método, ele é um auxiliar, que facilita ou que dificulta. Agora, o método, como foi colocado aqui, sem a disciplina, sem o afeto, sem que a escola fale uma linguagem pelo menos parecida com a linguagem da educação dada em casa, não vai adiantar nada. E às vezes a gente escolhe uma escola exclusivamente pensando em mercado de trabalho. Não pensa no cidadão, não pensa na pessoa integral. E às vezes o aprendizado daquela criança vai depender só do professor, né? Porque nós estamos avaliando, vamos dizer, a concepção metodológica, que não é o fundamento é o projeto pedagógico, é a concepção de escola e do aprender e do ensinar, etc., que tem que estar no conjunto, no epicentro dessa dinâmica. O método é apenas um procedimento que vai se utilizar para se chegar aos objetivos e aos fins desejados. Agora, só um comentário em relação a essa mãe de Marília. Vai ser desafiador também um menino superdotado como esse. Talvez até mais difícil do que o portador de necessidades especiais. Porque as escolas nem aceitam criança que é portadora de altas habilidades, porque é um desafio para a escola poder atender essa criança. Porque ela sempre vai querer mais. A escola não pode rejeitar, né, a criança. Mas rejeitam. O portador de altas habilidades, né? É mais fácil eles rejeitarem, porque a criança não tem uma deficiência visível, né? Assim, não é deficiência, ele sabe mais, ele tem uma facilidade. Então, às vezes a escola fica com medo de receber. Agora, o que eu acho um pouco triste que a gente vê, e daí independe de ser de escola pública ou particular, muitos jovens hoje que se formam mal sabem escrever ou se expressar. Eu gostaria só de acrescentar uma coisa que eu acho que é importante. Às vezes a mãe, a criança com 1 ano e meio não vai aprender sozinha. A mãe, obviamente, que ela deve de saber o alfabeto, né, a numeração, é porque os pais estão incentivando. Estimula, né? Acho que quando você tem um ambiente estimulador, é mais fácil. É bom esse estímulo. O que você não perde? Será que ele consegue subir numa árvore? Será que ele... Eu não sei o que a psicóloga, a psicanalista acha, mas eu acho que esse estímulo muito precoce, ele só vai prejudicar né? O Ítalo teve esse caso. Essa criança. Saber antes e porque ele ela não aprendeu muita coisa depois. Correr, ele tinha dificuldade.
Porque ele vem, né, já com essa característica também, com 3 anos ele já lia. Mas não foi uma coisa sua que você ficava impondo Não, ele, filhinho, que ele presta, mesmo, né? vontade própria. Porque a gente vê alguns pais hoje que querem que o filho com 3 anos não, saiba você ler vai e ter que escrever. Não, sempre foi a vontade dele. Se ele quisesse fazer, fazia, se não... Não pode forçar e antecipar? Bom, primeiro, o fato dessa senhora ter mandado essa pergunta já mostra a importância que ela dá para ter um filho destacado. Ser destacado, eu acho que é o sonho de qualquer um numa sociedade de massa, cheio de anônimos. Todo mundo quer se destacar por alguma coisa. Celebridades. Não, pode ser uma pinta também. Pode ser. Mas agora está na época da... só se valoriza isso. Mas veja, o desenvolvimento, é preciso levar muito claro. Desenvolvimento significa dar um passo depois do outro. Se você dá mais devagar, não deve ser penalizado. Se você dá mais depressa, também não precisa ser tão enaltecido. O que importa no desenvolvimento é um passo depois do outro. Cada um à sua velocidade, ao seu tempo. O que nós devemos prestar muita atenção é se parou. Aí se para, aí e tem problema. Tanto faz se parou antes ou parou depois. Agora, se ele aprendeu a escrever e a falar com 4 anos, azar dele. Ele está ocupado desde os 4 anos, sorte da mãe. Não vem ao caso. O que importa é ele não parar. Como é que a escola faz para não parar? A escola tem dificuldade com todas as pessoas muito diversas, muito diversificadas. Estamos formando cidadãos. É só a gente não achar que meu filho é melhor porque ele aprendeu com 4 anos ou que meu filho é pior porque ele aprendeu com 8. Olha, para encerrar o programa, a frase é do poeta português Albino Teixeira. A morte do homem começa no instante em que ele desiste de aprender. Então, muitas discussões ainda no chat. Eu queria agradecer mais uma vez a presença de todos. Alguém quer divulgar algum site? Quem quiser saber mais sobre a Escola de Paz? Meu livro. Sim, a gente vai divulgar. Meu livro. Quero vender livro. O blog, nós temos um blog que é César Said Livros e Palestras. 10%, né? .blogspot.com. César Said Livros e Palestras.blogspot.com. Então ali tem artigos, tem livros, tem os links. Um dos links é o Papo de Mãe. Que bom. E a Escola de Paz está no Facebook, quem quiser entrar, Isso né? aí. Tá, obrigado. Agora é o livro da Tem que Ana mostrar, Verônica. Tem que mostrar o livro. Saiu a semana passada. A gente já mostrou de novo, ó. Educação ou o quê? Tá em todas as livrarias? Isso eu não sei. Pergunta... Tem que estar. Pergunta para a editora. A editora Sumos. Não, vamos assumir, está em todas as livrarias o livro. Tá bom. Não, a editora Sumos com certeza está em todas as livrarias. Reflexões para pais e professores. Não é para criança. A Escola dos Meninos também tem um site, que é a Escola Livre Manacá. Então, está afiliada também na Federação das Escolas Waldorf. Então, quem quiser entrar no site da Federação da Escola Waldorf, a Escola Livre Manacá, que é a escola na qual os meus filhos estudam, também está. Onde é? Ela fica na Chácara Santo Antônio, na Zona Sul. Chácara Santo Antônio. Ah, sei. E você quer divulgar algum site? Mandar um beijo pro seu filho que não veio? Pois é. Eu acho que, só finalizando, que uma coisa que é importante é que ele está feliz na escola. Ele vai para a escola feliz, ele não quer perder aula, ele fala muito da escola, então isso me dá uma segurança de que a gente está no caminho certo. E a Viviane? Eu quero divulgar meu blog, eu tenho um blog também, é Mãe Digital, é mãeyz.blogspot.com. E eu também participo bastante do grupo de pais e mães com filhos do Facebook, que é sempre, tem quase 500 pessoas agora, é um grupo bem legal, o pessoal lança bastante dúvidas, compartilha muita coisa, a gente comenta, é bem legal, é um grupo bem legal, eu acho que... E a gente vê que essa rede de mães blogueiras tem aumentado, viu? Muitas mães blogueiras. Eu sou blogueira de outros nichos, né? Eu tenho outros blogs e acabei criando um blog esse ano, porque eu entrei no grupo e converso muito, troco muitas informações com as meninas, então eu falei assim, vou criar um blog também, que como eu gosto bastante de tecnologia, eu falei, vou dar dicas de tecnologia pra mãe. E tem bastante mãe que não... Obrigada.
E a Maria Estela? Eu quero terminar dizendo, agradecendo, né, a possibilidade de ter trocado tantas experiências importantes, né, com o Papo de Mães, porque Papo de Mães é o que ensina, né, para nós que somos educadores, como que a gente poderia melhorar, aprimorar e implementar a nossa prática educativa. Então a gente agradece a participação, inclusive gostaria muito de participar da escola de pais e de mestres que deveria também ter. Site você tem, Ana? Não, eu não sei apertar botão. Eu preferia estar do lado de lá. Eu tenho filhos, netos, eu tenho 3, tenho 5 netos. E é pouco, né? A gente é preguiçoso. Então, olha, o próximo, numa outra gravação, você virá como mãe, combinado? Ah, isso eu gosto mais. A Maristela tem filhos também? Eu tenho 2 meninas, também gostaria de... E você tem 2 meninos? O Pedro e o Estevão. E a sua esposa também é da escola de pais? paz? É a Silvia, ela Silvia, que é a nossa amiga no responsável Facebook. por estar aqui. Obrigada, viu, Silvia? Então, tá bom, fica combinado que vocês virão como mães uma outra vez. E a Silvia vem também. Como mãe. E a Silvia vem como mãe. Pronto, Okay. próximo programa, combinado. Muito obrigada. Ricardinho, Almir e Reginaldo, vocês não vão falar hoje, porque ó, a gente falou demais aqui, não tem mais tempo. Não tem mais tempo, ó. Então a nossa conversa continua agora no chat em www.papodemãe.com.br. E semana que vem, aqui na TV Brasil, vamos bater um papo de tia. Você não tem filhos, mas é uma super tia? Ou tem filhos e pode contar com a super tia deles? Então não perca o próximo Papo de Mãe ou Papo de Tia. Semana que vem tem mais. Até lá. Até. Obrigada.